Vamos iniciar nossa aula de estatística multivariada, uma nova. Então, vamos entrar nesse novo capítulo agora, falar um pouquinho sobre análise de variância multivariada. Faz tempo que eu não gravo videoaulas, então vamos iniciar aí. Vou fazer uma introdução, como eu estou fazendo sempre, né, nos principais tópicos de cada capítulo, de uma forma rápida, né? Nós vamos quebrar esse capítulo em várias partes. Então, nessa primeira aula, eu vou falar da introdução e vou começar modelos lineares multivariados. Então, vou falar até uma certa parte, depois, numa segunda aula, eu continuo nessa parte de modelos lineares multivariados. Esse capítulo é um dos mais simples capítulos do meu material, do meu livro. Então, espero que as pessoas que vão assistir essa aula não tenham muitas expectativas. Recomendo ler qualquer um dos livros citados no meu livro de estatística multivariada, que vai dar muito mais informações a respeito de análise de variância multivariada do que nesse capítulo propriamente dito. Então, mas vamos lá para essas videoaulas mais simples a respeito desse assunto. Então, vou começar com a introdução. A análise de variância multivariada ela é uma importante ferramenta que nos permite estimar e comparar médias de duas ou mais populações normais multivariadas independentes. Então, quando eu quero comparar médias de populações normais multivariadas, eu utilizo a análise de variância multivariada quando são mais de duas populações. Nós já vimos o caso para testar igualdade de vetor de médias a uma constante, que é o caso de uma população, comparar duas populações, quando as variâncias são homogêneas ou quando não são homogêneas, que é o problema de Behrens-Fischer. Agora queremos comparar duas ou mais populações normais. Então, o caso de duas também pode ser contemplado aqui, e principalmente se nós tivermos homoceidacidade das matrizes de covariância. Então, nós queremos comparar vetores de médias. Os delineamentos e as nomenclaturas relativas a esse assunto são idênticos aos utilizados nos casos univariados, então não muda nada. Então, vou sugerir daqui a pouco alguns livros univariados importantes brasileiros, para quem quiser consultar os livros para ver os delineamentos básicos, que é a mesma coisa no caso multivariado. O livro do Hare Jr., et al., 2005, né? Multivariate Data Analysis, da quinta edição, 2005, é um livro também com bastante aplicação, bastante interessante de ser lido. Na multivariada, temos uma diferenciação correspondente a um número, P maior que 1, de variáveis mensuradas e submetidas às análises. Então, a diferença básica é no número de variáveis. Então, o delineamento é o mesmo, as unidades experimentais são as mesmas, nós vamos lá e medimos mais de uma variável e, portanto, submetemos à análise de mais de uma variável simultaneamente. Então, no caso univariado, mesmo quando mensuramos mais de uma variável, nós analisamos cada uma delas separadamente, e no caso multivariado, essas variáveis são submetidas simultaneamente, concomitantemente, a uma única análise de variância. Então, em vez de fazermos marginalmente, individualmente, uma análise para cada variável separadamente, nós vamos fazer uma análise única, de análise de variância única, para todas as variáveis simultaneamente, concomitantemente. Em cada unidade experimental, que são denominadas também de parcelas, P variáveis são mensuradas. Isso a gente já faz naturalmente, mesmo para ser analisado marginalmente, que é o caso univariado. Então, na multivariada, nós vamos simplesmente submeter essas P variáveis a uma única análise. Isso faz com que nós tenhamos, provavelmente, na maioria das vezes, maior poder nessa análise em detectar diferenças que, às vezes, marginalmente, você não consegue detectar quando você analisa cada variável separadamente. Esse experimento é realizado para avaliar os efeitos de um ou mais fatores de interesse, que são os tratamentos. Cada fator possui alguns níveis, que podem ser qualitativos ou quantitativos, para os quais nós queremos realizar inferências. Então, nós queremos comparar os níveis de algum fator, seja ele qualitativo ou quantitativo,
para os quais queremos realizar inferência. Quando são qualitativos, queremos partir depois de uma análise de variância multivariada aos testes de comparações de vetores de médias. E quando são quantitativos, podemos utilizar uma regressão multivariada que também não trato no meu livro. Quando existe mais de um fator, os tratamentos, né, ou que são os fatores, temos interesse em determinar se eles interagem entre si. Em caso afirmativo, estimar os efeitos dessa interação. Os fatores podem ser organizados em estruturas hierárquicas e cruzadas, que são chamadas estruturas fatoriais, e submetidos a um plano experimental, que são os delineamentos experimentais. Podemos ter uma estrutura cruzada dos fatores estudados, submetidos, por exemplo, a um delineamento inteiramente casualizado, um delineamento de blocos completos casualizados. Então, nós temos que separar a estrutura experimental, né, o plano experimental, que são os delineamentos básicos, inteiramente casualizados, os blocos completos casualizados, com a estrutura de tratamentos, que você pode ter uma estrutura cruzada dos fatores, dos seus tratamentos, né, dos seus diversos tratamentos, são chamados de fatores, diversos fatores. Os fatores têm níveis, né? Não confundir o fator com o nível dele. Ou então fazermos uma estrutura aninhada, né? Então tem a estrutura de tratamento e a estrutura do experimental, né? Do delineamento do plano experimental, que são esses delineamentos básicos. Então podemos impor restrições nas casualizações, obtendo o que a gente chama de parcelas subdivididas, quando a gente tem uma estrutura cruzada e a gente põe restrições nas casualizações. Ou avaliar cada unidade amostral ao longo do tempo, obtendo dados que a gente chama de dados longitudinais. Entre os delineamentos ótimos, podemos utilizar, conforme a situação, os inteiramente casualizados, os blocos completos casualizados, os blocos incompletos balanceados ou parcialmente balanceados e os quadrados ativos, que são os mesmos delineamentos clássicos univariados. O plano é o mesmo que você aprende nos livros clássicos, né? Então, como não existem diferenças no planejamento de experimentos que irão ser submetidos à análise de variância univariada ou multivariada, recomendamos que o leitor que não conhece muito isso, que não é muito proficiente no assunto, que leia alguns bons livros de estatística experimental básico, como o livro do Mentel Gomes, 2009, do Banzato e Cronca, 2006, e de planejamentos de experimentos existentes na literatura especializada. Então, nós temos o livro do Banzato e Cronca, Experimentação Agrícola, 2006, não sei se tem alguma edição mais nova, do Frederico Pimentel Gomes, o professor Pimentel Gomes, curso de estatística experimental, a última edição que eu tenho acesso, que eu comprei, a 15ª, é um excelente livro, para serem consultados nessa área específica dos delineamentos experimentais univariados. No presente capítulo, nós temos o objetivo de apresentar generalizações das ideias básicas de um modelo linear univariado para o caso multivariado. Então, como é que é essa transição do caso univariado para o multivariado? Iremos apresentar as principais ideias para realizar as análises de variâncias de um modelo linear multivariado e aplicar os testes de hipóteses relacionados. Iremos enfatizar alguns dos principais tipos de somas de quadrados e produtos quando lidamos com modelos não balanceados e abordaremos ainda o problema de comparações múltiplas, também de uma forma bastante superficial. Eu estou estudando com alguns orientados alguns métodos bastante gerais de comparações múltiplas multivariadas. Eles estão em andamento, são uma tese de doutorado que já está para ser defendida em breve, e uma outra que está começando. O caso de comparações com a testemunha, que seria uma generalização do teste Dante, e métodos bastante gerais que não precisam de normalidade, de homocedicidade das covariâncias, são testes bastante robustos a violações dos principais pressupostos exigidos numa análise de variância multivariada. Então, iremos enfatizar também alguns dos principais tipos de somas de quadrados e produtos quando lidamos com modelos não balanceados e abordaremos ainda o problema de comparações múltiplas, como eu disse, né?
que é o que eu estou retratando agora. Os modelos lineares e a análise de variância multivariadas, eu vou andar até uma certa parte dessa introdução aqui, e depois vou interromper essa aula para fazer essas aulas mínimas, né, de tempo bastante reduzido. Então, para ilustrar os principais resultados de estimação de parâmetros e obtenção de análise de variância multivariada, que são válidos para um modelo linear qualquer, nós vamos considerar um modelo com 2 fatores A e B. Foi assim que eu planejei esse livro, né? Então, eu peguei um modelo bem simples, com 2 fatores e que tem uma interação entre eles, né? A interação A-B que a gente apresenta. A asterisco B ou A-B, simplesmente. Então, vamos considerar um experimento disposto em esquema fatorial, como é o caso, 2 fatores, A e B, para os tratamentos, e cujo plano experimental é o de um delineamento inteiramente casualizado. Então, disposto num DIC, que a gente fala, delineamento inteiramente casualizado, DIC, DIC. Se considerarmos que o fator A possui níveis, Izão níveis, o fator B, Jzão níveis, teremos IJ combinações dos níveis desses 2 fatores, porque eles são combinados fatorialmente, né? Fatorialmente, todos os níveis de um fator com cada um dos níveis do outro fator. Sendo que cada uma dessas combinações, cada uma delas, é repetida NIJ vezes ao longo das unidades experimentais. Então, o número de unidades experimentais é a soma, né, dos NJs, o número de repetições para cada um. Em geral, esse NJ pode ser um R comum a todo mundo. Então, nós teríamos essa soma aqui, fixado J, fixado I, numa constante, então vou ter JI vezes R. Nesse caso aqui eu vou somar todos os NJs, número de repetições da combinação 1, nível de repetições da combinação 2, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4 e assim por diante. Daí I com 1 com Jzão, depois 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com Jzão. Cada uma dessas combinações é repetido NJ. Por exemplo, a combinação 1 é repetida N1, 1 vezes. Essa soma de todas as repetições dá o número de unidades experimentais, de parcelas que tem meu experimento completo. Se nós considerarmos uma variável aleatória YIJKL como sendo a Lésima variável aleatória, L variando de 1 a P, que indica, é o último índice aqui, que indica qual variável que eu estou tratando, observada na késima unidade experimental. Então, o K é a unidade experimental de uma certa combinação IJ. Então, ele vai de 1 até NJ. Se for o mesmo número de repetições para todos os níveis, então iria de 1 até R, por exemplo, né? R fixo. 1, 2, 3, até R. E que recebeu o iésimo nível do fator A. Então, essa unidade aqui, essa observação, essa variável aleatória recebeu o tratamento, o nível I do fator A e o nível Jésimo nível do fator B. Então, eu tenho a combinação IJ dos tratamentos, na késima repetição dele, para a Lésima variável, por exemplo. Se o L for 1, produção, se o L for 2, altura das plantas, e assim por diante, até o L igual a P. O I varia de 1 até Izão, né? Se eu te falar do tratamento nível 1 do fator A, estou falando do I igual a 1. Do nível 2, estou falando do I igual a 2, e assim por diante até Izão, que é o número total de níveis. Então, o modelo linear univariado para a Lésima variável aleatória, então se eu fixar o L numa desses P componentes aqui, eu vou ter esse modelo linear univariado. Então, eu tenho a média, a constante geral, né? Será a média se eu impor restrição de efeitos, soma zero de efeitos, vai ser uma outra história, então a gente chama de constante geral do modelo. Para a Lésima variável, o efeito do iésimo nível do fator A, para também fixado L, para a Lésima variável, se o L for 1, por exemplo, para a produção. O efeito do Jésimo nível do fator B para a produção, para a Lésima variável. O efeito da interação ΔJ, né, que é a interação combinando o nível 1I com o nível J, e o nível I do fator A com o nível J do fator B, para a Lésima variável fixada, e mais um erro experimental, o efeito de um erro experimental não observável, a gente não observa, né, é uma variável latente, para a combinação do iésimo nível do fator A
com jésimo nível do fator B na sua késima unidade experimental, fixado a lésima variável. Então, esse erro é não observável, correspondente à observação YJ, que possui distribuição normal com média zero e variância comum sigma LL. Né? Então, a nossa variância a gente representa duplicando o índice, não é desvio padrão, como a gente está acostumado aqui na multivariada. Assumimos, não é sigma ao quadrado, né? Assumimos que os diferentes erros associados à lésima variável, L fixo, são independentemente distribuídos. Então, os erros de todas as parcelas experimentais diferentes, L fixado para uma variável, para a produção, por exemplo, em diferentes parcelas, são independentemente distribuídos. Podemos especificar esse modelo de forma vetorial para contemplar a modelagem multivariada e apresentar a generalização dos resultados univariados de análise de variância e da estimação dos efeitos do modelo. Então, nós vamos considerar também uma representação vetorial. Então, nós vamos retratar nosso vetor y negrito IJK, em que cada componente desse vetor, então está para o nível I do fator A, para o nível J do fator B, e na késima repetição dessa combinação. Então, eu vou ter, nessa mesma IJK aqui, eu tenho a variável aleatória referente à variável aleatória referente à variável 1, a variável aleatória referente à variável 2, fixado o I, o J e o K. E assim por diante, até a lésima variável aleatória e esse L variando, portanto, de 1, 2 até P, até a Pésima variável aleatória. Então, produção, altura de plantas, etc., etc., até diâmetro do como, pensando numa planta de milho. Então, o modelo linear multivariado vetorial, vejo que o índice L sumiu, porque tem L componentes aqui. Cada um desses componentes desse modelo aqui é um vetor de dimensão P. Então, YJK tem todas as variáveis aleatórias de um quarto índice aqui, L variando de 1 até P. Aqui o vetor de constantes, ele tem P componentes, é um vetor P por 1, né? Em que tem as constantes da primeira variável, produção, da altura da planta até o diâmetro do cubo, por exemplo. O efeito do iésimo nível do fator para a variável 1, para a variável 2, para a variável P. Né? Então, alfa negrito. I. O efeito, então, é um efeito simultâneo para todas as variáveis aleatórias, né? Vistas simultaneamente. O efeito do jésimo nível do fator B, que é o beta J, é um vetor também de dimensão P, P por 1. Então, ele é o componente do jésimo nível do fator B para a primeira variável, para a segunda, para a lésima, de uma forma geral, para a pésima variável. Os efeitos da interação do mesmo jeito, para essa combinação IJ dos níveis I e J do fator A e B, respectivamente. Então, ele tem P componentes, fixado IJ. E o erro experimental também do mesmo jeito, é um EIJK, né, que é o erro associado a o iésimo nível do fator A, jésimo nível do fator B, da késima repetição dessa combinação de níveis. Então, ele tem um componente 1, um componente 2, um quarto índice aqui, até um componente P. Então, é um vetor. Esse vetor ele é diferente à medida que eu mudo o K, que eu mudo o J, que eu mudo o I. Então, é o vetor de efeitos do erro experimental não observável correspondente à observação YJK, multivariável, vetorial, que é o que a gente vai lidar para fazer a análise de variância. Com distribuição normal P variada, com vetor de média 0, um vetor de médias, aqui tem 0, 0, 0, 0, 0, que a gente assume que o erro tem média 0, para todos os P componentes, e matriz de covariância comum, é o que a gente assume na análise de variância. Então, se eu mudo a parcela, essa variável aleatória tem o mesmo erro da parcela anterior. Então, todos têm a mesma variância comum, sigma, que é uma matriz P por P, que é a dimensão de cada um desses vetores aí, porque eu estou na dimensão P variada, estou avaliando P variáveis. Então, nós assumimos que os diferentes vetores de erros associados à lésima variável aleatória são independentemente distribuídos. E a matriz de covariância comum, IJK, era dada por isso. Então, tem as variâncias do erro da primeira
variável aleatória, sigma 1, na diagonal, né? Até a sigma LL, na diagonal, e a sigma PP. Aqui eu dei uma quebrada nas linhas, né? Tirei a linha 2 aqui, porque estava muito grande. Então parece que está fora da diagonal, mas não, está desse jeito aqui, tá? Então, porque eu pus uma coluna extra aqui. Então, são os elementos da diagonal, fora da diagonal as covariâncias, sigma 1, 2, sigma 1L, sigma 1P, que são as covariâncias residuais entre variáveis dentro do mesmo vetor aleatório diferentes. Covariável da variável do erro entre a variável 1 e 2, da variável 1 e L, da variável 1 e P. Depois na segunda linha, 2, 3, 2, 4, até 2P. Depois na linha 4, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7, até 4P. Né? Então, e a parte de baixo é simétrica. 1, 2 é igual a 2, 1 e assim por diante. 1L é igual a L1, né? 1P é igual a P1, então é a matriz simétrica. É de extrema importância que a gente elucide algum ponto de muita confusão que envolve os modelos lineares multivariados, que a maioria dos leitores, estudantes, até mesmo profissionais da área, fazem confusão, que trata da independência dos vetores de resíduos. Então, os diferentes erros, os vetores de erros de parcelas diferentes, eles são, de unidades experimentais diferentes, eles são considerados, por suposição, e de alguma forma garantido pela equalização, como sendo independentemente distribuídos. Mas, dentro do mesmo vetor, as variáveis aleatórias correspondentes, diferentes, né? As variáveis residuais, são vetor de erro. Né? Então, as variáveis aleatórias, o erro da produção, o erro da altura da planta, o erro da diâmetro do cômodo, elas são correlacionadas se estiver dentro do mesmo vetor, dentro da mesma unidade experimental. Então, a gente espera que haja correlação residual dentro do mesmo vetor, entre os P componentes. De um vetor para o outro, não há correlação. Eles são independentemente distribuídos, o que é garantido quando você faz a casualização do seu experimento pela área experimental. Você garante isso e essa suposição pode ser, inclusive, testada por alguns testes específicos. Então, vou encerrar o assunto aqui e a gente volta a falar, né, continuar a partir do tópico 15º tópico aqui, sobre as